Olá, muito boa noite. Começamos agora mais um programa Arconte e nesse final de domingo, no final de semana, e espero que todos estejam bem. Hoje nós temos dois convidados, sendo Leandro Sesimbra, diretor na ACI, Associação Comercial e Industrial de Novo Hamburgo, que também engloba as cidades de Campo Bom, Estância Velha e Dois Irmãos, né? E Juliano Hoffmann, um empresário de tecnologia da automação, também ligado à ACI. Uma explicação que eu gostaria de dar inicialmente, esse programa era para ter sido passado originalmente no Dia das Mães, no domingo, no Dia das Mães, mas devido a problemas técnicos, não foi possível que ocorresse a gravação. Então, portanto, agora estamos nesse domingo agora com a gravação do programa. Bom, iniciando, Leandro, eu queria levantar uma situação aqui. Uma das finalidades da ACI, defender as atividades empresariais dentro de uma ordem econômica fundada na livre iniciativa e na valorização do trabalho. Essa é uma das finalidades da ACI. Aí você tem um país que tem 700 milhões de mortes por Covid, né? Nossa. Nós temos um agronegócio que é fascista. Nós temos a censura que está na nossa porta, prestes a ser aprovada. Nós temos declarações do presidente contra a privatização da Eletrobras, que ele quer cancelar, que é impossível, mas que só essas declarações que ele tem feito fizeram com que a Eletrobras já perdesse 30% do seu valor de mercado. Como é possível a livre iniciativa nesse país? E eu vou somar mais duas questões a essas que tu acabaste de levantar. MEI não é empreendedor? Sim. Empresário é explorador? Não sou eu que estou falando. O presidente da República falou isso, né? Então, realmente, para alguns incautos, vamos dizer assim, isso poderia ser novidade. Mas ele, desde a campanha, ele desenhou toda essa hostilização ao empreendedorismo. Qual o propósito, então, da ACI? Né? Acolher e promover o desenvolvimento do associado e da sua região de influência. Nós temos uma região de influência direta de 4 municípios, bem lembrados por ti, né, Wilson? Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Dois Irmãos. Mas nós temos outros municípios dos quais empresas e empreendedores se sentem representados por nós. E nós temos que trabalhar por isso. Sim. Né? E vamos lá, fundado no quê? No empreendedorismo, como a gente já disse, na livre iniciativa, na proteção, sim, da propriedade privada. Porque sem propriedade privada, qual é o sentido de alguém ser empreendedor? Exato. Né? Então, tudo isso nos gera, muitas vezes, até uma revolta com determinadas manifestações, não só por parte do presidente da República, mas por parte de outras pessoas do próprio governo, né? Nós temos propostas legislativas que praticamente criminalizam o empreendedor, né? E isso a gente não pode admitir. A gente na ACI, né, o presidente Diogo também muitas vezes repete essa frase que é da Dama de Ferro, da Margaret Thatcher, que dizia: não existe dinheiro público, e sim dinheiro do pagador de impostos. Exatamente. Eu dei uma mexida nessa frase para um contexto nosso, que a gente fala muito dinheiro público, que para mim ele de fato não existe. Mas o gasto é público, mas o dinheiro é privado. O dinheiro é nosso, é do contribuinte. E ele tem que ser respeitado, né? E aí, em toda essa... E aí, desculpe me alongar pouco por nessa... favor, fique à vontade. Fique à vontade. Nessa primeira volta, vamos dizer assim, né? Até porque o Juliano tem muito mais coisas para falar do que eu, acredito. Aí nós vemos o nosso recurso não sendo valorizado, né? Um furo de 200 bilhões antes mesmo de assumir o governo. Gastos
banais, como um sofá de 60 mil reais, uma cama de 40, só aí deu 100 mil reais para 2 móveis. Né? E a classe média não pode ter 2 TVs em casa. Pois é. É ostentação. Ostentação. Juliano, dentro da tecnologia da automação, da economia 4.0, de startups, que você está profundamente envolvido com tudo isso, dentro dessa visão, onde que o governo ajuda e onde que o governo atrapalha? Olha, eu te diria que hoje o governo muito ajuda quando não atrapalha. Né? E, infelizmente, o que a gente tem visto é que ele atrapalha e atrapalha bastante. Né? Eu recentemente estive agora na Alemanha, na feira de Hannover. Né? Foi a maior feira de tecnologia do Ocidente, porque se você vai para a China para uma feira de tecnologia, ela é a maior do mundo hoje. Né? E os chineses são incríveis nesse ponto. E estavam em grande presença também na feira de Hannover. Mas o ponto que eu trago, que acho que é muito importante a gente discutir, se fala muito de desindustrialização do Brasil, de reindustrializar, de que o Brasil é um país tecnologicamente ultrapassado, e é verdade. Mas por quê? Quando a gente vai para a Europa e vê quanto custa uma tecnologia lá, e aí vou pegar um exemplo que hoje está muito presente nas indústrias, que são os robôs. Sim. Né? A robotização, que pertence inclusive à indústria 3.0, não é nem da 4.0, mas que ainda estamos engatinhando nesse processo. Existem hoje os robôs colaborativos, que são os robôs para trabalhar ao lado das pessoas e ajudarem elas a desenvolver a sua atividade na bancada de trabalho de forma menos impactante para as questões físicas, repetição de movimento, doenças ocupacionais do trabalho. O robô colaborativo ajuda muito nesse sentido, né? Ele complementa. Ele complementa, ele carrega peso, ele faz aquele esforço repetitivo de movimento, ou então eu preciso fazer um processo aqui que eu tenho um certo risco. Bom, se eu botar o dedo lá, posso, daqui a pouco eu não vou perder o dedo, óbvio, porque daí seria é outro contexto, mas posso ter um cortezinho, machucar alguma coisa. Então o robô colaborativo está ali para isso. Tinha um stand bem grande lá na Alemanha, vendendo o seu robô no stand, e dizia, tá aqui, ó, robô, menos de 5 mil euros um robô. Ou seja, 5 mil dinheiros. Vamos fazer uma conta rápida. Vamos dizer que o salário mínimo médio hoje na indústria da Alemanha é 1.500 euros. E vamos dizer que o salário mínimo no Brasil é 1.500 reais. Então, esse robô custaria aí mais ou menos 3 salários e um pouquinho. Do salário alemão. Do salário alemão. Agora, vamos trazer esse robô para o Brasil. Pagando frete aéreo, pagando imposto sobre o frete, que o Brasil é o único país do mundo, até onde eu tenho notícia, que cobra imposto sobre o frete para botar o produto no Brasil. Exatamente, o frete faz parte da base de cálculo. Da base de cálculo. Aí, nesse caso específico do robô, se tu usar, o governo deu uma ajudinha nesse ponto, de vez em quando ele ajuda, ele zerou o imposto de importação de robôs, mas os outros impostos todos não. Então, daí tu vem com PIS, COFINS, IPI, ICMS, IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, mais taxa Siscomex, mais isso, mais aquilo. Empilha isso tudo, a gente chegou num robô, se o precinho for muito bom, 70, 80, 100 mil reais. O mesmo robô. Quanto eu falei o salário mínimo? 1.500 reais. Nem vamos fazer a conta para não começar a chorar aqui, mas vocês já viram que a diferença é gritante. Então, quando a gente vai para fazer essa conta, e aí a gente tem, por exemplo, o câmbio. Né? Hoje o nosso dinheiro não vale nada. Né? Na Alemanha, lá para comer, para os alemães, está relativamente barato. Uma cerveja custa 5 euros. Um prato de comida custa 20 euros. Um bom prato de comida. Quando a gente faz a conversão, é caríssimo para nós hoje. É inviável. Por quê? O que o governo fez aí nos últimos anos? Imprimiu moeda. Para quê? Para bancar o tamanho do Estado, para bancar todas as regalias do judiciário, do legislativo, do executivo. Imprimir moeda, o que a gente tem? Inflação. E esse é um teorema econômico que ninguém desmontou ainda, estão tentando. Tem vários economistas, neoeconomistas aí, né, para usar a expressão popular e, cara, não tem, imprimir o dinheiro tem inflação. Tendo inflação, tem desvalorização cambial. Tendo desvalorização cambial, a tecnologia fica muito mais cara. Então,
o payback, que é quando a gente vai investir, né? Eu vou investir 1 milhão na minha fábrica. Eu quero recuperar esse 1 milhão. Em quanto tempo? No Brasil, 5 vezes, 10 vezes, 15 vezes, até 20 vezes mais tempo para eu recuperar um investimento do que o meu amigo americano, que o meu amigo europeu. Nem vou entrar no mérito do chinês, porque o chinês faz ainda mais rápido, né? E conversando com alguns chineses lá na feira, foi interessante, a gente perguntou de investimento na fábrica deles, e eu perguntei, tá, mas qual é o payback que vocês usam, o que vocês usam como estimativa? Ele olhou para mim, payback? Como assim, retorno? Eu entendi o que tu está perguntando, mas não faz sentido. Porque nós entendemos o seguinte, se eu não aplicar inovação e não aplicar em novas tecnologias, eu não sou competitivo, eu não consigo vender. Eu não consigo exportar. Então, o payback para nós não interessa, porque eu invisto e eu ganho dinheiro. Ponto. Essa é a conta do chinês. E aí, quando eu olho esses caras e olho para o Brasil, eu realmente fico com medo do futuro da indústria, principalmente. Como é que a gente vai competir com esses caras? E a tecnologia acelerando do jeito que está, cada vez mais será difícil para a gente competir com os produtos industrializados do exterior. Aí o que a gente pode fazer, que nem estava conversando antes da gente entrar no ar? Vamos fazer então uma lei para proteger a indústria, vamos proteger o Brasil, e aí a gente cria o problema, por exemplo, que no tempo da informática, né? Isso já não deu certo antes, né? Já não deu certo. A reserva da informática. E a gente tem vários casos pelo mundo de quando você estabelece uma reserva de mercado, o tiro sempre sai pela culatra. É sempre muito pior o efeito, né? De boas intenções, todos os governos estão cheios, mas de ideias inteligentes que funcionam, a gente está numa maré seca aí muito grande. O protecionismo aí, no caso, é realmente uma situação muito delicada de se aplicar, né? Quando, onde, como, qual setor, por quanto tempo. A relação IDH, liberdade econômica, ela sempre caminha, né? Ela sempre caminha junto. Países com IDH alto têm liberdade econômica. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E aqui no Brasil, muitas vezes a gente trabalha com alguns setores e aí quer algum benefício fiscal, quer trabalhar algum ponto, alguma ajuda governamental. Ok, a nossa carga é escorchante, ninguém discute. Mas talvez esse tipo de saída seja o mero paliativo, né? E aí nós estamos aí com uma reforma tributária que a gente sabe que não vai reformar nada. Na verdade, ela só vai tirar um pouco da indústria para jogar no serviço. Só que o serviço todo mundo consome. E aí, no final das contas, o consumidor final é que vai pagar a diferença. Né? Nós temos aí, lá na década de 60, quando o nosso Código Tributário Nacional foi criado, ele era baseado numa economia de indústria pujante, que tinha uma participação no PIB muito grande, né? Pois é, uma participação no PIB muito maior. Tu sabes até melhor do que eu isso, né? Por trabalhar com a indústria e tudo mais. Então, havia uma justificativa para teres uma carga tributária alta lá, né? E aí, o que está se fazendo? Está se tentando tirar da indústria para ganhar algum setor, ganhar a simpatia de algum setor, mas vai jogar no agro, que é a nossa galinha dos ovos de ouro, né? E no serviço, que é o que a gente mais consome hoje. O Brasil deixou de ser um país mais industrial para se tornar um país de serviços. Hoje, 60%, 70% do nosso PIB é serviço. Claro, e eles ficam de olho nesse tipo. Mas ninguém discutiu o principal dessa reforma, que é um passo atrás, que é o tamanho do Estado. Esse Estado não cabe no nosso bolso. E aí nós... não vai aumentar a carga. Vai aumentar, né? Acho que cabe até uma comparação, né, Leandro? A gente está querendo pegar o Brasil e colocar ele dentro da Argentina, né? Em termos tributários. Sim.
E ainda... Eu diria que até políticos também estão tentando. Aproveitando, né, que isso é uma piada comum, né, de a gente quando tem querendo explicar que isso não cabe no que está sendo colocado, colocar o Brasil dentro da Argentina, ainda por cima a gente quer copiar algumas coisas que a Argentina tentou fazer e nunca deu certo. A Argentina copia coisa que o Brasil está falando em fazer, já tentou fazer, também não deu certo de novo. Então fica, de novo, né, a historinha, o cachorro correndo atrás do rabo, e ele nunca chega em lugar nenhum. Então, eu realmente não entendo por que o governo não olha para os exemplos que funcionam, que são vários. A gente tem de um país desse tamanhinho, fica lá do outro lado do planeta, Nova Zelândia. Olha o que era a Nova Zelândia no final da década de 70. Olha o que eles implementaram, né, as políticas liberais que foram implementadas. E olha onde é que a Nova Zelândia foi parar em 10, 15 anos. Né? E temos outros exemplos aí. Cara, é simples. Né? Nós aqui, meros mortais, discutindo isso, a gente entende. Aí os caras estudados, né, que o governo traz como ministro da Economia, o nosso atual, inclusive, nem estudou economia. Ele estudou por 2 meses. 2 meses. 2 meses para fazer uma provinha, né? Então, assim... Ele estudou por 2 meses. Aí eu coloco o brasileiro e aí eu coloco o empresário nessa história como um Highlander. Né? Não é nem um herói, é um Highlander, porque sobreviver por 20, 30 anos com uma empresa no Brasil, do jeito que o Brasil vem sendo governado, cara, a NASA realmente tem que vir e tem que estudar o brasileiro. Eu sempre comento isso, que o empresário brasileiro, ele é bem sucedido baixo toda a legislação que existe no país, que é feita para inibi-lo, para puni-lo, para cerceá-lo, ele consegue ainda ser bem sucedido. O empresário brasileiro, ele é bem sucedido em qualquer lugar do mundo. Com qualquer certeza. lugar do mundo, né? Porque se ele consegue fazer funcionar as coisas aqui, e é uma pena, né, que nós temos todas essas restrições. Novamente, é fruto de uma visão política que vai desde uma Constituição que foi a famosa Constituição Cidadã brasileira, que de cidadã eu acho que ela não tem nada mesmo, porque ela não zela pelos direitos que deveria zelar. E a pseudo-proteção, né? Muitos direitos e poucos deveres. Sim. E que nos arrasta, o que nos traz para uma situação que nós estamos vivendo hoje, né? Após vários governos de esquerda ou mesmo social. os de direita não foram liberais, né? Não foram governos liberais. Mas tentaram alguma coisa, eu acho. Mas ainda assim, muito incipiente perto das necessidades, né? Não, sem dúvida. Então... Isso talvez seja um processo que demande alguns mandatos, né? É impossível você conseguir transformar tudo que está de errado em uma gestão apenas. 90 anos de atrapalhação não dá para resolver em 4 anos. Em 4 anos, né? Não. Mas, falando, né, na Constituição, é bem interessante porque foi em 86 a eleição da Constituinte, 88, início dos trabalhos em 87, promulgação 88. Em outubro de 88. O presidente Sarney dizia: esta Constituição tornará o Brasil ingovernável. Podem procurar na internet, vai ter essa... Aproveitem que o Google ainda funciona no Brasil. O Google ainda funciona, mas podem procurar. Procurem que vai estar essa frase exatamente assim. Esta Constituição fará do Brasil um país ingovernável. E aí tem um livro muito interessante do Roberto Campos, o avô do atual presidente do Banco Central. Presidente do Banco Central, que fala uma Constituição contra o Brasil. E uma das grandes críticas que ele faz é a seguinte: é o excesso de direitos face à ausência de obrigações. Você lembra o nome do livro dele? O Lanterna na Proa, esse? Não, é Uma Constituição contra o Brasil. Ah, tá. Esse é o título do livro. É o título do livro. Muito bom o livro. Eu fiz questão de comprá-lo. Porque eu, né, diferente do meu amigo Juliano,
Eu sou sinestésico, eu gosto do papel ainda. Eu também, eu também. Mas de vez em quando eu também gosto do papel, tá? De vez em quando. De vez em quando. Não, e falando, esse um pequeno à parte aí, me parece que do jeito que as coisas estão acontecendo no mundo, não só no Brasil, cada vez mais é importante que você tenha livros impressos, porque tem muitos livros que estão sendo reescritos. Então, se você compra a versão e-book, ele vai vir reescrito. Tu corre o risco de estar deturpado Exatamente, o conceito inicial, porque, com certeza. Até a história infantil estão reescrevendo agora, exatamente, né? Então, por isso, e nada me tira o prazer de folhear um livro, de poder consultá-lo a qualquer momento que eu quiser. E sair da frente da tela do computador também. Né? Sim, o olho cansa, né? Sim, sim. O olho cansa. E um outro tema que a Constituição trata, e aí é uma opinião minha, né? Eu acredito que eles avançaram demais no welfare state, né? no estado de bem-estar social, sem ter uma contrapartida. Exato. E aí tornou o Estado gigantesco. E hoje precisa pagar a conta. Pegando o gancho na tua fala, né, Leandro? Hoje existe aquela confusão, né? Os países nórdicos da Europa são socialistas. Não. Eles não são, nunca foram e nunca vão ser. Mas o que eles fizeram lá em 30, 40, 50, 60? Adotaram as políticas corretas, né, de Estado. O país cresceu um monte. O Brasil cresceu quanto nos últimos 40 anos, em média? 1,6%. E se pegar, acho que os últimos 20 anos é 0,6%. É nada. Nós temos 2 décadas perdidas. Né? Sim. Então, o que acontece quando tu olha para esse meio? Né? Os caras colocaram o welfare state, muito bem colocado hoje. Lá a população vive muito bem, tem muito benefício do governo. Por quê? Porque o governo criou muito dinheiro. Não, o governo não, né? O governo permitiu que a iniciativa privada criasse o dinheiro, porque o governo não cria dinheiro, não cria emprego, não cria nada. E aí permitiu, então, que hoje a população que vive lá tivesse uma boa condição de vida. É louvável que queiram colocar isso para o Brasil. Acho que a nossa população brasileira, mais do que ninguém, tem o direito de ter uma boa vida. Mas criamos as condições para dar essa boa vida? Não criamos. Não. E literalmente botamos a carreta na frente dos bois, só que os bois estavam o quê? Acho que uns 30 anos na frente, né? Não é nem 1 metro na frente. E isso fica claro, me parece, quando você percebe, através de informações oficiais, que você tem 13 estados brasileiros onde as pessoas dependentes de assistência do governo, como Bolsa Família, essas coisas, em 13 estados brasileiros você tem mais pessoas vivendo do assistencialismo do que pessoas registradas na CLT. Então fica muito claro que esse welfare state no Brasil não está funcionando muito bem, porque alguém tem que pagar essa conta. E nós temos a título de comparação, nós temos um vizinho chamado República Argentina, em que esse problema é muito, muito grave. Mais do que para nós. Nós temos 210 milhões de habitantes. O Brasil tem 210, 220. Sobrou, mas o Lula disse que 300 milhões morreram. Então... Bom, enfim, 700, eu não sei 700. quem votou nele. 700. 700 morreram e 300 milhões poderia ter sido evitado. É isso mesmo. Enfim, eu não sei quem votou nele, então. Mas tudo bem. Nós temos Bolsa Família e auxílios do governo, nós devemos ter, seria leviano da minha parte levantar um número, mas que seja 20 milhões de pessoas recebendo um auxílio do governo. Nós temos um país aqui do lado, chamado República Argentina, com 44,6 milhões. Desses, 50% recebem algum tipo de auxílio do governo. A conta não vai fechar. Nunca. Aqui nós temos ali em 20%, né? Aliás, 10% da nossa população. Lá temos 50%. Então, o empobrecimento no vizinho está ladeira abaixo.
E se nós não fizermos nada do lado de cá, nós também vamos sofrer com isso. A mesma ladeira. Porque Só que a nossa acho que vai ser mais longa. Porque uma conta que ninguém alerta as pessoas, né? Olhando dentro dessa ótica que você colocou, você tem um movimento universal de cada vez mais os casais têm menos filhos, então você tem menos pessoas entrando no mercado de trabalho, que são essas pessoas que sustentarão o fundo para o pagamento das pensões, das pessoas que estão envelhecendo. Então você tem mais pessoas, no caso do Brasil, está diminuindo a taxa de nascimentos, você está aumentando exponencialmente a taxa do assistencialismo e está caindo fortemente a taxa de pessoas ativas economicamente. Sim. Então você não vai chegar ao ponto que você não tem dinheiro para sustentar todo esse pagamento, não só da parte previdenciária, como da parte assistencialista, do bolsa disso, bolsa daquilo. São bombas armadas, né? São bombas armadas, elas vão explodir. A gente não sabe em que ano exatamente, mas vai explodir. Mas aí se continua vendendo a ilusão de que essas bombas não existem e se existirem elas serão desarmadas. Esses dias conversando com um amigo, ele me disse assim, sabe qual é a maior pirâmide financeira do mundo? O INSS. É a maior pirâmide financeira do mundo. E aí a gente tem que ouvir um candidato à presidência lá, o Boulos, dizendo que resolve fácil o problema da Previdência. É só criar mais concurso público, botar mais funcionários públicos que vão ajudar a contribuir para a base da pirâmide e vão fazer a pirâmide crescer e ter mais dinheiro. Olha que solução fantástica. Fantástica. É a mesma solução de imprimir dinheiro. Vai resolver nada, né? Vai criar mais problemas do que soluções. Senhores, eu preciso fazer um breve intervalo e voltamos em seguida com o programa Arconte. Até já. A cada novo dia, uma nova esperança. Estamos todos conectados. Não importa o peso de sua carga, o importante é nos conectarmos com olhares e sorrisos. Dê o seu melhor sempre. Compartilhe o bem, sempre. Vibre com seu time. E você? Tá esperando o quê? Vem pra Blend. Olá, estamos de volta com o programa Arconte, hoje trazendo Leandro Sesimbra e Juliano Hoffmann como nossos convidados aqui no programa. A questão de 10 ou 15 dias atrás, o nosso governador aqui, Eduardo Leite, ele participou de um evento em Nova York, onde estava também o Tarcísio Gomes de São Paulo e o Jorge Lima, com o seu secretário Jorge Lima, e tinha mais o governador agora me escapou aqui, tinha um terceiro do Paraná, desculpa, o Ratinho, e o do Paraná, Mato Grosso, exato, o Ratinho e o Mauro Mendes, desculpem. O Tarcísio Gomes, por exemplo, ele já conseguiu fechar 40 bilhões de negócios no exterior. A meta dele para esse ano é chegar em 120 bilhões de investimentos do exterior. Tanto ele como o Mauro Mendes e o Ratinho, os três, eles fizeram exposições assim técnicas durante essa palestra. E o Eduardo Leite, eu peguei uma fala dele aqui. É preciso olhar para o Brasil que cada vez mais amadurece na sua própria democracia. E ele disse que tem muitas perspectivas de negócios. Os outros têm negócios nas mãos. E ele tem perspectivas. Como que nós ficamos? Um comentário... Essa visão dele está no caminho correto? Pois é, uma coisa que eu posso trazer aqui pela minha experiência como empresário, 25 anos trabalhando para a indústria no Rio Grande do Sul, quando eu comecei a trabalhar lá em 1998 para a indústria,
a indústria do Rio Grande do Sul tinha uma força, uma potência, era reconhecida de uma forma assim... Era São Paulo e o Rio Grande do Sul colado em São Paulo. Não vou dizer em números econômicos, mas em reconhecimento de força, de pujança. Se eu pegar o que aconteceu de 98 para cá, ladeira abaixo. O que eu percebi nos últimos anos, existe um movimento do governo estadual tentando ajustar algumas questões políticas, né, e tornar um pouquinho melhor o nosso ambiente de negócios. Eu acredito que daí olhando, ali depois do Mampituba, né, temos Santa Catarina, nos dando aula de como é que se faz as coisas, e eu entendo que pela proximidade e inclusive pela migração de muitos empresários, muitas empresas, muitas pessoas para Santa Catarina, Exato. ou o governador faz, ele não tem muita saída. Então eu até vejo assim uma certa boa vontade nesse sentido, né? Mas palpável mesmo, como tu perguntou, o que teremos, né? Eu vejo poucas iniciativas dado a necessidade que a gente tem no Rio Grande do Sul de melhora do ambiente de negócios. Uma impressão que eu sempre tive, comparando Rio Grande do Sul com Santa Catarina, é que em Santa Catarina, por exemplo, independente de quem era o governador do momento, e felizmente lá eles nunca tiveram um governador do PT, existem certas linhas básicas que são políticas de Estado, não políticas de governo. E aqui no Rio Grande do Sul, como tradicionalmente é no Brasil inteiro, vamos se dizer, né? Cada governador que assume e às vezes implanta diretrizes totalmente opostas ao governo anterior, que isso só vem a prejudicar a economia estadual, local, né? Seria por aí mesmo? Eu acredito que sim. Bom, vamos lá. Vamos um pouquinho lá. Em 1998, eu acho, primeiro governo do PT, Rio Grande do Sul. Olívio Dutra. Olívio Dutra recebe no Palácio Piratini a comitiva da FOR, os deixa esperando por horas, não os recebe e eles saem de mãos vazias. Se nós vamos discutir se era correto dar os incentivos que eles queriam ou não, isto é outra conversa. Mas, de toda sorte, não se deixa ninguém esperando. Não se deixa nenhum empreendedor esperando. Seja ele proprietário de um pequeno comércio, seja ele um ambulante, seja ele o que for, porque nós temos que respeitar quem gera riqueza. Quem gera riqueza é o empreendedor. Ponto. Voltando a essa história que parece mais caricata, mas não, ela é verdade. Dia seguinte, em todos os jornais de grande circulação deste país, um anúncio do governo do estado da Bahia, dizendo: nós honramos os nossos compromissos. Um mês depois, aonde a fora estava, Camaçari. E baita polo industrial. Eu tenho certeza que os benefícios que o estado da Bahia concedeu naquela época voltaram em grande número. Sem dúvida. Tudo bem, agora tivemos um desfecho diferente lá para eles, mas ainda, né, naquele período, muita riqueza se gerou ali. Na perspectiva de outra montadora se instalar no mesmo lugar, né? Exatamente. Mas já existem as negociações para isso, né? Me parece que é uma empresa chinesa que está comprando as instalações da Ford ali. A negociação vai para frente, dá, como muita coisa no Brasil, né? 2 passos para frente, um para trás, um para o lado, volta para caminhar para frente. Mas eu acho que tem uma perspectiva de sucesso lá, né? Porque independente, como você disse, Leandro, dos benefícios que poderiam ser vinculados a esse empreendimento, toda a transformação que o empreendimento causa na região e no estado que ele está sendo implantado é muito superior aos benefícios, sem dúvida alguma, porque esses benefícios voltam rapidamente através de tudo que é gerado com esse investimento. A cadeia que vem atrás de uma montadora, né, que em inglês a gente chama de Tier 1, Tier 2, Tier 3, mais os fabricantes para esse pessoal, mais os fornecedores para esse pessoal,
movimenta centenas de empresas, milhares de empregos, e eu posso falar isso com muita tranquilidade. Durante muito tempo eu atendi a General Motors, os seus sistemistas aqui, e a cadeia que suporta os sistemistas, cada vez que a GM ia lançar um carro novo, é batizado, tem o nome de um projeto, e o investimento que se faz ali, a troca de maquinário é tão grande que mobiliza e ela modifica o PIB do Estado. Sim. Ela tem a capacidade de modificar o PIB do Estado por um investimento de uma empresa, uma definição. Então imagina se o Rio Grande do Sul tivesse tido uma Ford por 20 anos aqui. O quanto a gente não teria feito dentro da cadeia automotiva. Hoje muitas plantas automotivas se perderam nesses 20 anos aqui no Rio Grande do Sul, ou quebraram, ou foram embora do Brasil, ou foram embora do Rio Grande do Sul. Assim, no primeiro mandato do Leite, ele perdeu o Mercado Livre, né? Sim. O CD do Mercado Livre, que acabou indo para Santa Catarina também. Exatamente. Parecido com o que o Olívio fez. Acho que ele foi um pouco mais educado só. Deixou esperando menos tempo. Mas ainda assim... E aí, longe de mim querer defender o governo, nem nada disso, mas também a gente precisa passar por uma mudança de mentalidade. Para nós termos aquele ambiente de negócio que nós tivemos a oportunidade de conhecer em Santa Catarina, tanto na inovação quanto na própria Associação Comercial de Florianópolis, que nós visitamos no mês passado, a gente precisa ter uma mudança de mentalidade. Tem que ter uma mentalidade de abundância. E hoje a gente se enxerga muito como concorrentes e a gente tem que parar com essa visão de concorrência. A gente tem que pensar, e aí, aí eu vou levantar a bola para ti agora. Aí nós vamos pensar, por exemplo, em inovação. A ACI tem um veículo de investimento voltado à inovação aberta. O que é inovação aberta? É buscar soluções para todos, soluções comuns. Se é o calçado, por exemplo, somos pujantes no calçado, então vamos achar uma solução para todo o calçado. Se vamos buscar uma solução para a saúde é para todos. Soluções que resolvam problemas comuns, problemas de todos. E é esse tipo de mentalidade que a gente precisa imprimir no Rio Grande do Sul. Aí nós vamos ter um ambiente de negócios absolutamente favorável como tem em Santa Catarina. Porque eles não se enxergam como concorrentes. Sim. Sim. Eles almoçam concorrentes e jantam parceiros. É isso que a gente vê. Santa Catarina, e também aproveitando, eu estive na Europa, lá na Alemanha, no ramo de tecnologia industrial, a Alemanha é a potência. Sim. E são múltiplas empresas que concorrem. Aí eu chego num stand lá, um stand falando sobre uma tecnologia específica, todos os concorrentes lado a lado, cada um com sua maquininha, seu dispositivo ali mostrando o que faz e cooperando para organizar as coisas, para dar suporte para que as indústrias contratem mais os seus produtos, os seus serviços, com foco em facilitar a vida de todo mundo para usar a tecnologia. Um exemplo bem simples, hoje se fala muito na indústria em coletar dados de máquinas, mandar para a nuvem e processar essas informações. Eles lá estão discutindo de forma conjunta uma padronização desses dados para facilitar que, o Leandro tem uma empresa, eu tenho uma e tu tem outra. E o cliente está aqui. Ele contrata um pedaço do Leandro, um pedaço meu e um pedaço teu, favorecendo a concorrência, custos melhores e as soluções se conversam. Então, ainda brinquei ontem numa reunião lá na CI, num comitê de internacionalização lá que eu participo de manhã, e fazendo essa fala sobre a Europa e coloco Santa Catarina na mesma perspectiva. Lá eu vejo a iniciativa privada, o terceiro setor e o governo. Todo mundo no mesmo barquinho, com os remos, cada um com seu remo e, por acaso, estão remando para o mesmo lugar. O que eu não vejo no Rio Grande do Sul e na nossa região, Leandro? Infelizmente, aí a gente tem... Todo mundo está no mesmo barco, porque é o mesmo estado, é a mesma região, cada um com seu remo, alguns remos maiores, fortes, outros não tão fortes, mas ainda importantes, e cada um remando para o seu lado.
sem se conversar, sem se ajudar. E de novo, como eu coloquei antes, nosso governador, ele não tem muita saída para melhorar o ambiente do Rio Grande do Sul, ele vai perder cada vez mais empresas. Nós é a mesma coisa. Ou a gente começa a olhar isso com firmeza e temos que fazer porque não tem mais alternativa. Passou o tempo, perdemos todo o tempo que tinha. Agora ou faz. Se não fizer, talvez desapareça. Um exemplo prático disso que você falou, Juliano. Quando eu morei aqui a primeira vez, eu vim para cá em 86, de forma definitiva. E eu trabalho com transporte internacional de carga. Então, o calçado era o objetivo primeiro de todos, né? Mas uma coisa interessante que existia na época, a diferença entre os calçadistas e o pessoal do curtume. O pessoal dos curtumes, extremamente organizados, eles atuavam em bloco, sempre. Os calçadistas, cada um por si. Cada um por si. Não tinham... Então é lógico, o comprador vinha aqui, qual é a melhor receita numa guerra? É dividir para conquistar. Então o calçadista já estava dividido naturalmente, né? Então ficava mais fácil eles virem aqui e imporem os seus preços. E assim, não mudou muito então, pelo jeito. Não é fácil fazer isso, óbvio que não, né? Não vamos ser levianos em dizer, não, é só querer, senta na mesa e se resolve rápido. Tem uma cultura, tem uma mentalidade para ser mudada, mas é que o que eu vejo, né? E aí assim, olhando um pouco de dentro, um pouco de fora, né? Não atuei muito na área calçadista, mas tive alguns clientes na área calçadista. Tá na hora de mudar essa mentalidade e começar a trabalhar junto, né? E a CI, por exemplo, é um bom veículo para apoiar nesse sentido. Sindicatos patronais são outros bons veículos, né? Sistema S, Sebrae, SESI, Senai. E aí é uma fala que eu tenho repetido lá dentro da CI, eu já estou virando até um chato nesse ponto, mas eu vou continuar sendo o chato, que tem que juntar esse povo inteiro, né? Todo mundo está aí, em teoria, em prol dos empresários, dos trabalhadores e num grupo maior das pessoas que vivem nessas regiões. E eu vejo pouquíssima iniciativa conjunta. Fieres tem suas iniciativas muito boas, Sebrae, SESI, Senai, ACI, Sindimetal, que eu participo também ali em São Leopoldo. Todo mundo com boas ideias, alguns fazendo mais, outros menos, mas todo mundo fazendo. E se juntar todo mundo numa agenda comum. Tem que se conversar mais. A potência que a gente cria. Caxias do Sul, de novo, vamos procurar, eu gosto de exemplos. Caxias do Sul, o Instituto Hélice lá é um bom exemplo disso. Juntaram empresários fortes, governo municipal de algumas das cidades próximas, iniciativa privada, sistema S, ali regional, e cara, o negócio está andando. Esse é um outro ótimo exemplo, Caxias, né? Porque eu também já usei esse exemplo algumas vezes. Se por acaso a ONU soltasse uma lei, a partir de hoje é proibido vender vinho. Eles desenvolveram uma indústria metalúrgica tão forte, eles ali, a região toda, que eles conseguem, tá, não vai ter, acabou o vinho, tudo bem, nós sobreviveremos. Por quê? Porque são políticas deles atuando por todos, né? Em bloco. São apartidárias, atemporais, exato, né? Pelo bem comum de quem está ali. Exatamente. Né? Então a gente não precisa ir longe para inventar a roda. Quer dizer, não precisamos nem inventar a roda. Já foi inventada. Tem um monte de roda, a gente pode adaptar levemente essa roda. Né? O Boulos agora descobriu a cisterna. Né? Ah, ele descobriu a cisterna, ele fez um vídeo outro dia explicando. Essa eu perdi. Uma grande descoberta que ele fez, a possibilidade da cisterna. Não precisa desviar o Rio São Francisco. Tem cisterna. É melhor que estocar vento, né? Exatamente. Juliano, uma pergunta. A economia 4.0. O que você vê nela? Como é que o caminho que segue, o que é melhor, explica melhor para nós a economia 4.0 e no que ela vai ser bem sucedida no Brasil, do jeito que o Brasil é? Quando a gente fala vamos botar assim, os 4.0, né? Porque começou com indústria 4.0, aí veio marketing 4.0, tem saúde 4.0, economia 4.0, serviço 4.0, agora o 4.0 virou o que a gente chama em inglês de buzzword, né?
Mas assim, tirando essa parte marqueteira do 4.0, o que eu vejo aí da tecnologia, vamos chamar de tecnologia 4.0, porque ela vai impulsionar todos os sistemas. Sim. Né? Seja indústria, comércio, serviço, saúde e a economia puxada por esses setores todos. O que eu enxergo? A gente tem uma situação complexa pela frente. A gente tem uma população cada vez menos jovens, né? Porque, como tu falou antes, os casais tendo menos filhos, mas ainda temos jovens. Sim. Né? E essas pessoas precisam de trabalho. A pergunta é, que trabalho essas pessoas querem? E aí começa o problema. Porque, vamos olhar para a indústria. A indústria hoje, ela precisa de um sem fim de pessoas. Pessoas para trabalhar no nível operacional, no nível tático, no nível estratégico, é operador de máquina, é manutentor, é logística, é materiais. Está difícil de conseguir pessoas interessadas em trabalhar nessa área. E aí, sendo conselheiro lá do SESI e do Senai, a gente discute todo dia, toda reunião, como atrair esses jovens para a escola, no primeiro momento, para a escola técnica, para aprender uma profissão que vão poder trabalhar tanto na indústria quanto no comércio, e depois que eles se formarem, fazer com que eles efetivamente trabalhem, então, nesses postos, né? Por quê? Porque a maioria da gurizada hoje olha assim, não, eu quero ser youtuber, eu quero ser digital influencer. Cara, é legal. Tem coisas interessantes que acontecem, mas, de novo, é que nem jogadores de futebol no passado. Quantos jogadores de futebol realmente ganharam dinheiro e se tornaram bons naquilo? E quantos ficaram no seu salário mínimo trabalhando aí em clubes de futebol menores? Mas isso ocorre hoje em dia Continua? mesmo. Continua ocorrendo assim. E eu entendo que esse movimento não muda. Então, influenciadores digitais que vão ganhar dinheiro bom, pouquíssimos, o que esse pessoal vai fazer? Né? E aí, a tecnologia 4.0, ela vai permitir com que essas lacunas sejam fechadas. Por exemplo, na indústria, robotização. E não tem como fugir disso. Não tem porque a Europa está fazendo, os Estados Unidos está fazendo, a China está fazendo. A China hoje é mais barato já ter robô do que gente trabalhando. O que vai puxar isso? Não vamos entrar no mérito das pessoas precisam ou não precisam, mas é fato. Custo menor de produção. Custo menor de produção, maior competitividade para a nossa indústria. Então a gente vai ter que fazer o que eles estão fazendo. Industrializar, no sentido de robotizar, muita tecnologia, para que a gente tenha custos menores de produção. Mas para isso você precisa mais escolas técnicas, não precisa? Precisa de escolas técnicas, precisa de gente apoiando tecnicamente isso. Mas o universo de pessoas que a gente precisa é menor Sim. do que se eu for colocar pessoas operando máquinas. E aí assim, mas vai tirar emprego. Não vai, porque as pessoas que estão vindo não querem esses empregos. E esse é o fato. Pode ser a favor ou contra? Acho que não é nem essa a questão. A questão, de novo, o ponto é, se elas não querem trabalhar e a gente precisa desse posto de trabalho, a tecnologia tem que suprir. E para algumas, eu até estava discutindo ontem lá na CI, daí no outro evento, né, Leandro, que a gente teve, que é o uso da inteligência artificial para automatizar rotinas de trabalho administrativa, é uma outra lacuna que pode vir a ser fechada pela tecnologia. Porque tem umas questões administrativas, assim, eu já trabalhei nessa área também, cara, tem umas coisas que são chatas, repetitivas, que o ser humano não sente o prazer, a recompensa do trabalho feito ali, de um resultado bom, se ele não tem, aquele trabalho se torna chato. E daqui a pouco ele vai sair fora. As tecnologias que estão vindo com a inteligência artificial vão ajudar muito a gente automatizar rotinas de processo e liberar as pessoas para fazer aquilo que são boas. São criatividade, análises quantitativas, qualitativas e emocionais, que as máquinas ainda não conseguem fazer. Ainda. E esse é um ponto que a gente até discutiu ontem. Vai demorar um pouquinho ainda, porque a emoção, ter a emoção e ter esse ponto dentro de uma inteligência artificial, tem outras coisas que precisam acontecer além da própria inteligência artificial. Acho que vai se chegar lá. Mas talvez tenha 20, 30 anos nesse caminho. Talvez não. Demora mais 20, 30 anos para chegar a Skynet, então? Não, a Skynet, ela já inclusive, vi uma postagem hoje, de manhã cedo, do Facebook,
que a Skynet já está mexendo com os preços de mercado de conexão de internet no Brasil. Olha, Já está mexendo com o mercado. E precisamos de competição, né? Para melhorar o nosso ambiente. Sim, O sem Brasil, dúvida. às vezes as pessoas riem quando eu falo isso, mas o Brasil é extremamente fechado. Tem gente que não tem noção do quanto a gente é fechado para questões mercadológicas. fechado e protecionista. Sim. Quando eu digo fechado é Sim, isso, sim. né? É proteger, e ainda brinquei antes da gente entrar no ar aqui, proteger uma indústria, proteger um comércio que não existe no Brasil. O Brasil não produz muito das tecnologias que a gente precisa importar e mesmo assim isso é protegido. Só não sei de quem. Mas, por exemplo, você comenta todas essas evoluções que chegaram num ponto que eu vou trabalhar naquilo que eu quero. Mas isso não vai colocar mais gente disponível no mercado para trabalhar em lugares que não existem mais? Porque fazer o que eu quero também é uma coisa meio vaga, não é? Eu não diria assim, talvez até possa ter me expressado mal, não fazer o que eu quero. Mas talvez proporcionar novos ambientes de trabalho para que as pessoas se sintam mais participantes e recompensadas, né? Porque o ser humano, o que o ser humano precisa, no final das contas? Precisa de recompensa. Seja emocional, seja financeira, seja física, não importa. A gente quer ser recompensado e reconhecido pelo que faz. Então eu entendo que essas novas tecnologias vão gerar novos empregos, Sim. coisas que a gente nem imagina. Eu tenho 2 filhas hoje, uma de 8 e de 9. Eu acredito ainda que o que elas vão trabalhar no futuro ainda não existe, o trabalho delas. Não existe. Ele vai aparecer. Onde é o ponto, e aí de novo, aí sim o governo precisa atuar, né? Políticas de Estado que deem condições para a população que está vindo, que vai se inserir no mercado de trabalho, poderem trabalhar nessas novas áreas. Porque elas vão acontecer. E as pessoas precisam estar preparadas. E educação. Educação. Exato. Porque, sem dúvida, a evolução ela vai criar novos campos de trabalho, que, como você acabou de Com dizer, que certeza. ainda nós nem temos ideia do que pode surgir. Né? O fato é que vai surgir. Vai surgir. E temos que estar preparados. Assim, ninguém poderia imaginar o que aconteceria e aconteceu com o advento da eletricidade, por exemplo. Para ficar num exemplo bem básico, né? Olha o mundo pré-eletricidade e o mundo pós-eletricidade. O mundo pré-carro e pós-carro, né? Então fica uma coisa muito, muito complicada de se imaginar, como a questão que eu coloquei agora, de que vai ter gente sobrando. Talvez não tenha, ao contrário, talvez se crie novos campos de trabalho que vai permitir uma ocupação plena ou quase plena da mão de obra disponível. Eu acho que isso daqui ia dar para discutir mais uns 4 programas, né? Mas infelizmente nós estamos chegando no final do programa. Eu agradeço muito a presença de vocês e coloco agora as câmeras à disposição das despedidas de vocês. Por favor. Começa? Então, muito obrigado, Wilson, pelo convite. Obrigado pela parceria do Gil, né, nessa noite aqui na Vale TV. Mais uma vez, fico muito contente de vir e da gente expor um pouco, não só da nossa CI, mas também das nossas ideias, né, em prol da liberdade econômica, em prol da propriedade privada, né, de pilares que a gente acredita que são os pilares que movem realmente a sociedade, né? E mais uma vez agradecer o espaço e a parceria. Então tá, eu, da mesma forma agradeço o convite, né, pelo programa, a CI também, e faço as tuas palavras as minhas, Leandro, com um acréscimo. Se não tivermos liberdade, se não tivermos propriedade privada garantida, se não tivermos condições de ter retorno dos investimentos que nós empresários fazemos, nós não o faremos aqui. É o fato. Sem dúvida. Então, precisamos desse ambiente para continuar investindo, acreditando e gerando emprego, gerando renda e gerando condições econômicas de prosperidade. Então, mais do que nunca, precisamos defender a liberdade que ainda temos. Diminuiu bastante,
ainda sobrou um pouquinho, pelo menos, para a gente poder reclamar que estamos perdendo ela. Daqui a pouco nem isso poderemos fazer. Hoje ainda deu tempo da gente reclamar. Espero que em futuros programas ainda exista essa oportunidade. Mais uma vez, então, eu agradeço a presença dos nossos convidados e desejo um final feliz de domingo a todos. Uma boa noite, até o próximo programa Arconte. Boa noite.